vai iniciar nosso trabalho da noite com a mensagem de paz todo dia, nos Valores. Mensagem 204. A volume e a paz. Conceba a sua paz como um rio manso, límpido e profundo, que está sempre recebendo afluentes. Os afluentes são guiados das boas ações, da paciência, do perdão, da esperança, do otimismo, da fé, da sabedoria, da compreensão, que se juntam e aumentam o volume das águas. Para onde vai esse rio? Para o grande oceano do amor universal, que com ele se funde. Paz como a sua, só você tem. É feliz quem avoluma sua paz, porque felicidade também é paz. Então, mais uma mensagem de paz, como o pastor Billy, aqui ele faz um comparativo com as águas dos corpos, né, que formam para o rio vai para o oceano, e comparando a nós somos o quê? Essas águas, né, esses rios. E se nós todos nos juntarmos, só pensamento de, como ele diz aqui, de perdão, paciência, otimismo, fé, se nós todos tivermos esses bons pensamentos, nós vamos transformar a terra num mundo maior, num mundo melhor. Então, isso aqui depende de quê? De cada um de nós. Como não pode, eu sempre digo, né? Que a parte do mundo está em mim. Então, cada um fazendo a sua parte. Nós temos muita paz dentro da gente, que ele diz aqui, que é a volume da paz. Então, nós todos temos essa condição de transformar a terra num mundo melhor, num mundo de regeneração, essa transformação que nós estamos passando. Então, depende só de todos nós. E é nesse clima de paz, essas boas energias, levando as pessoas ao alto, desejando essa paz, levantando essa paz que todos nós temos, botamos para fora, e agradecendo ao Mestre Jesus, nosso irmão, companheiro e amigo de todos os comigo, agradecendo por estarmos aqui agora, nesse clima maravilhoso de paz, e que essa paz se espalhe por toda a terra, todos nesse momento que estão passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for, envolva todos nós, envolva a nossa irmã palestrante também da noite, que ela seja bem incluída e nós aqui prestarmos atenção a todas as mensagens que ela vai passar por nós. Muita paz, tenhamos uma noite de paz, harmonia e muita sabedoria. Boa noite a todos. Estando na segunda semana do mês de abril, dia 11 de abril, nós vamos dar continuidade ao mês, tema central, Espiritismo, ontem, hoje e sempre. E hoje, com o tema Somos Espíritos, trajetória do átomo ao arcanjo, nós convidamos a nossa irmã Marilúcia Rodrigues para poder nos explicar muito bem sobre o assunto. Ao final, podem ficar à vontade para fazer perguntas, que ela é sempre muito meiga e adorável, sempre responde com muita boa vontade. Sabemos que temos 10 minutos de pergunta, ela terá até às 20h50 aproximadamente. Que os amigos espirituais te iluminem. Meus irmãos, boa noite, muita paz. É uma alegria estar retornando ao Centro Espírita Amar. Primeira palestra, vão em 2019. Então, recebo o nosso carinho, nossa vibração de amor, nosso agradecimento por estarmos aqui hoje, juntos, estudando a doutrina espírita. No final, nós vamos sortear o livro O Amor como Solução, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. Então, a Joilson, a equipe, vai ver como vai fazer esse sorteio. No dia 5 de maio, estará sendo realizado o seminário Significado da Vida, com o nosso irmão Divaldo Franco. É um domingo pela manhã.
das 9 às 13 horas. Quem quiser se inscrever, que vai receber o livro, temos contratar alguns funcionários e está se pedindo a colaboração de R$ 75. Então, acho que ainda há algumas inscrições e que quem quiser participar, é só entrar em contato com a Mansão do Caminho, que o seminário vai ser lá mesmo, na sala de esportes. Então, vocês se sintam à vontade, quem quiser, quem puder ir. Quem não tiver condição de ir, vai acompanhar pelo canal, pela TV da Mansão do Caminho, pelo Facebook, o Twitter. Mas não deixem de participar. E desde já a gente pede vibrações para que esse seminário ocorra em paz. Hoje o nosso tema ficou um tema da astrofísica, e eu fiquei, meu Deus do céu, botaram logo esse tema para mim, do átomo ao arcanjo. Então nós vamos ter que entrar um pouco no sentido da física, porque do tempo de Kardec para cá, houve alguns avanços nessa ideia do que seria esse átomo, do que seria essa matéria. Nós vamos começar falando como surgiu o universo. Eu sei que vocês sabem mais do que eu. Tem muita gente aqui mais jovem, está com a cabeça mais fresquinha. Eu era uma aluna mais ou menos de física, mais ou menos de química. Não cheguei a tomar muito 10, não, mas como a memória, o que a gente aprende não esquece, vocês também vão me ajudar, tá certo? Até, por exemplo, os anos 60, o que é que nós tínhamos com ideia o que seria a matéria? Então, havia um conceito de que a matéria era tudo aquilo que ocupava o lugar no espaço. E que essa matéria, aos poucos, ela vai sendo desvendada, ela vai sendo pesquisada, ela vai sendo decifrada. E dos anos 60 para cá, do século XX, houve muito avanço da física. E hoje o conceito de matéria está muito ligado à energia. Então, quando a gente fala matéria, a gente fala energia. E o que é energia? Energia é tudo aquilo que produz trabalho. Esse é o novo conceito que nós temos de energia. A matéria, e nós estamos mergulhados nela, participamos dela, porque somos espíritos encarnados, ela é formada pelos átomos. Então, até recentemente, a gente foi pesquisando o que era o átomo, estudávamos o que era o átomo, e ele é tido como uma partícula que compõe a matéria. Essa partícula, ou seja, a menor estrutura da matéria, é formada, por sua vez, por cargas eletromagnéticas positivas, chamada de próton, nêutron, que seria uma carga nem positiva nem negativa, e o elétron, que seria uma carga negativa. Vocês podem pesquisar, e hoje, depois dessa palestra, hoje a gente está preparado para fazer um Enem, viu, gente? Vai cair no Enem isso, viu? Com o tempo, graças aos aparelhos, ao avanço da tecnologia, nós lançamos bólides no espaço, lançamos foguetes no espaço. E em busca de quê? Em busca da nossa origem. Aí como surgiu o universo. E através dessas pesquisas que foram realizadas, desses bólides, dessas naves espaciais, desses robôs que foram lançados no universo, foi se percebendo um tipo de átomo que, para nós, aqui agora encarnados,
é considerado assim um avanço, porque esses átomos tinham uma estrutura tanto diferente. Ele vai sendo concebido a partir do ano de 1929, com um físico inglês, que ele faz uma fórmula, Dirac, que poderia o mundo, o universo, não ser só formado de matéria, mas da chamada antimatéria. E ele faz uma fórmula. Albert Einstein faz uma fórmula da matéria e ele faz uma fórmula da antimatéria. E o que seria essa antimatéria? E que foi pesquisado e encontrado depois, quase mais de 30 anos depois. Seriam os próprios átomos também, agora com umas cargas invertidas. Então, desse átomo se foi descobertos novos átomos. Como seria a carga desse átomo? O próton, que era positivo, na antimatéria ele é negativo. Aí se chamou antipróton. O elétron não tem carga positiva nem negativa, mas mais ou menos é equivalente, ao átomo da matéria, o antielétron. E o positron? O positron seria uma carga positiva. E por que isso foi importante para nós? Porque os estudiosos estão pesquisando esse surgimento do universo e por esse estudo dessas cargas, eles chegaram à conclusão que antimatéria não pode se encontrar com matéria, porque dá uma grande explosão e com efeitos devastadores. Tá? Então a gente pode imaginar como foi composta uma bomba atômica. E nós podemos, então, transferir isso para o universo. O que seria esse Big Bang? Seria justamente esse encontro da antimatéria com a matéria. Então, houve uma grande explosão. Hoje nós sabemos que o nosso universo não é o único universo. Então, se pesquisa a origem do universo observável, que a gente pode observar, que a gente pode ver. E dessa grande explosão vai nascer as estrelas, vai se formar os planetas, vai se formar a vida. O que é que nós estamos tentando passar para vocês? Que em cada ser vivo, em cada corpo humano que existe na Terra, existe esse átomo que veio das estrelas, que veio do universo. Ou seja, nós fazemos parte desse universo. Mas, recentemente, também nas pesquisas, se chegou à conclusão que, além do próton, do elétron, do nêutron, da matéria, existe também os chamados quarks, que seriam partículas subatômicas. Então, nós estamos mergulhando nessa pesquisa e cada vez que a gente vai se adentrando mais, nós vamos encontrando partículas cada vez menores. Além desse quark, foi visto um gluon. O que é esse gluon? Ele mantém a atividade do quark. E o quark, por sua vez, mantém o próton e o elétron dos átomos. E esse gluon é considerado, então, uma força muito poderosa, que está presente no infinitivamente minúsculo, que nós não podemos ver, a não ser através dos aparelhos eletromagnéticos. Mas também foi descoberto o bóson, que é uma outra partícula subatômica. Dessa partícula subatômica também ajuda esse quark a manter esse átomo em funcionamento. Então, o que é que nós estamos tentando dizer? Que cada vez que a gente pesquisa, a gente vai descobrindo
existência de energias infinitesimais para a criação do universo, presente no universo, mas aí, para surpresa de todos, não só presente no universo, presentes também em nossa vida. Existe um astrofísico brasileiro, Marcelo Gleiser, e ele fez, um seminário mostrando o Big Bang, a vida inteligente, já que hoje nós estamos falando dessa trajetória do átomo ao arcanjo. E ele estabeleceu, dentro do seu estudo, algumas eras do universo até os dias de hoje. E a primeira era, ele fala, que é a chamada era física. O que é a era física? É justamente o surgimento das primeiras estrelas, logo após a grande explosão que vai formar o nosso universo. Essas estrelas, por sua vez, também vai ganhando movimento, vai ganhando dispersão de elementos químicos e vai compondo esse universo. Isso dura milhões de anos. A Terra foi calculada mais ou menos em 4,5 bilhões de anos. Se a gente for ver o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, já dá a idade da Terra mais ou menos idêntica nesse sentido. Depois da era física, nós passamos para a chamada era química. O que é a era química? É justamente das estrelas vai se formar os planetas. A Terra, ela vai chegar no estágio que é considerado zona habitável. O que é zona habitável? Aí eu achei interessante, ela leu a mensagem. É uma zona em que vai surgindo, por exemplo, a água, um elemento muito importante para a vida. E essa água, vai surgindo porque justamente a Terra não fica nem muito perto, nem muito longe das estrelas. Ou seja, ela fica no ponto exato para se formar a vida. Isso atravessa também milhões de anos. Dessa era química, nós vamos para a era biológica. É justamente quando a gente entra do planeta para a vida. Então, a Terra vai tendo condições de ter seres vivos. Primeiros seres unicelulares e os primeiros seres que vão povoar o planeta. Vocês sabem quais são? É um ser que às vezes a gente não gosta muito, persegue muito, mas eles foram o princípio da vida, importantes, são as chamadas bactérias. O ser vivo mais velho do planeta. E existem milhões e milhões de bactérias. E elas são presentes, são importantes sim na nossa vida. Então, dessa era biológica, nós saímos e entramos na era cognitiva. O que é essa era cognitiva? É de uma vida complexa, ou seja, cada vez os organismos vão ficando mais complexos, e ele vai chamar isso de complificação da vida, porque nós vamos ficando cada vez organismos mais complexos, a nossa inteligência, e nós vamos então despertando para compreender a vida e vivermos a vida. Mas o interessante é que ele nos chama a atenção de que há uma transição do objeto inanimado para a vida, para os seres vivos. Existe essa transição, eles chamam uma alquimia das estrelas, porque são esses elementos que vieram das estrelas, que formaram o planeta, que formaram o planeta Terra, formou as nossas vidas, e essa movimentação que dá origem à vida. Ou seja, há uma transição. Concordando então com a doutrina espírita, que diz que tudo está se encadeando, tudo se encadeia. Então hoje nós vamos agora passar, depois dessa
retrospectiva desse resumozinho sobre um pouco da astrofísica, só para a gente ter ideia, que nós viemos dessas estrelas, existem em nós átomos que estiveram no espaço e que nos compõem. Vocês estamos interligados dentro desse sistema de vida, de expressão de vida. A nossa origem, que mergulha há milhões de anos, ela foi se aperfeiçoando, ela foi se adaptando, ela foi, crescendo para chegarmos no ponto em que chegamos. A doutrina espírita nos fala sobre Deus, que nós somos espiritualistas, acreditamos em Deus, acreditamos no Espírito. Já existem alguns astrofísicos que admitem de que o universo ele vai sendo criado, construído a partir de uma consciência. Por que uma consciência? Porque existem estrelas azuis, existem estrelas vermelhas. As estrelas azuis são mais frias, as estrelas vermelhas são mais quentes, mas uma não se aproxima da outra. E o que faz esse mecanismo? Então, ele se reporta a essa ideia que nós temos de Deus como uma consciência cósmica. Tudo é fruto de uma inteligência, tudo é fruto de um mecanismo de organização e de sustentação. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que nós estamos mergulhados em Deus. Fazemos parte de Deus. Somos filhos de Deus. Então, é graças a essa ideia de Deus que vai surgindo, que nós vamos entendendo essas leis universais, que mantém a harmonia do universo, que mantém a harmonia dos planetas, que mantém a harmonia do próprio corpo biológico, a tal ponto que o nosso corpo é um universo. Nós não temos muita diferença em relação ao universo. Ele funciona dentro dessas leis de solidariedade, de ajuda, de reciprocidade. Por exemplo, nosso coração está batendo, mas por que nosso coração está batendo? Existe toda uma equipe de células trabalhando, que elas estão se organizando para manter a vida. Se há alguma falha ali, o sistema entra em colapso. Ou seja, a primeira lei do universo que nós temos que aprender é a lei de harmonia, de equilíbrio. E somos frutos dessa lei. A partir dessas leis existem os sistemas e existe o elemento material, que é justamente essa condensação da energia que nós chamamos de matéria. Os especialistas perguntam: havia antes do surgimento do universo matéria e antimatéria, e uma grande quantidade de antimatéria, mas a antimatéria ela não ficou no planeta, ficou com pouca quantidade de antimatéria. Por que aconteceu isso? Aí vai surgir na chamada física quântica. Então, será que, porque já se detecta planetas formados por antimatéria, como será esse planeta? Tem vida igual a nossa? Como seriam esses sistemas de vida? Então, hoje, por exemplo, estudar a doutrina espírita, já acompanhando o avanço da física, da astrofísica, já não é tão difícil como era 60 anos atrás, que a gente não tinha elementos como comparar. Como comparar nosso lar, por exemplo. Quando o seu Ernesto chega em nosso lar, ele vai ser socorrido por uma instituição, por um hospital, e ele encontra árvores, ele encontra animais, e ele pergunta: mas o que é isso? E o mentor vai dizer: é matéria. E ele fala assim: isso é matéria? E ele fica espantado sem entender. Então, hoje nós já temos uma ideia que essas informações que os espíritos dão para nós, passam para nós, já não é tão longe da nossa compreensão, se a gente for ver de que a matéria é agora considerada energia. Então, Deus mantém um equilíbrio, esse elemento material,
né, que forma o nosso corpo físico, forma nosso planeta, essa condensação de energia que nós fazemos parte. Dentro da doutrina espírita, nós vamos considerar também, além de, claro, todo esse universo, essa formação de átomos, nós vamos considerar um princípio inteligente que povoa o universo, né, criado por Deus, e esse princípio inteligente nós chamamos de espírito. Somos espírito? Somos espírito. E temos a destinação, porque nada foi criado no universo sem um objetivo. Mas antes de chegar à nossa destinação, eu vou perguntar agora, a matéria será um destino? Tem uma função que você chama de matéria, tem função, tem um destino? Que destino é esse? Que função é essa da matéria? Vocês sabem? Quem vai dizer isso é Emmanuel, né? Fazer o bem. Fazer o bem. Então aquela ideia do bem já está inserida desde quando nós somos átomos, né? Até formar, né, a matéria, e essa matéria tem que fazer o bem. Não pode fazer o mal. Não pode infringir as leis universais. E aí nós agora, então, como espíritos, princípio inteligente, nossa destinação vai mais além. Nós temos que atingir a nossa perfeição. Perfeição. Ou seja, do átomo, nós teremos que caminhar na direção de sermos anjos, arcanjos. E nós concebemos essa ideia do arcanjo como um ser de luz, um ser perfeito. Mas a física já está mostrando que nós viemos da luz, porque os elementos que compõem o universo, que compõem a estrela, estão participando da nossa formação, sim. Então, nós somos realmente criados pela luz e somos luz. Hoje a gente já está dando, né, uma interpretação, né, dentro da astrofísica. Como espírito, mergulhamos na matéria. Mergulhamos e vamos passar alguns períodos para evoluir, para crescer, para atingir essa destinação. Vamos passar um período na cristalização, enquanto esse princípio está se desenvolvendo, né, e vai mais para o reino mineral. Dormimos no reino mineral. Ganhamos sensibilidade no reino vegetal. Olha a nossa origem. Vamos atingir o instintivo no animal. Vamos ganhando percepção. E estamos nessa trajetória de sensibilização. O espírito está se desenvolvendo, está crescendo. E nós passamos por todas essas etapas, até atingirmos um ponto muito importante, que é o nível hominal, a condição de ser humano. Ou seja, vamos crescendo, não crescendo, e esse reino hominal, né, é um salto da evolução e que vai ter características muito próprias, muito diferenciadas, e que nós precisamos aproveitar nessas nossas características também para evoluirmos. Então, dormimos algum tempo no mineral, sonhamos no vegetal, né? Vamos acordar no reino nominal e no reino animal, e quando nós nos damos conta, ganhamos consciência no reino hominal. É esse reino que nós fazemos parte, espíritos encarnados, ganhamos um corpo físico. Nesse reino nominal, nós ganhamos uma inteligência superior, né? A consciência desabrocha, a inteligência cresce, ganhamos criatividade, ganhamos sentimentos
Então, há uma trajetória. No reino animal prevaleciam os instintos, os automatismos, mas já no reino nominal, eu já caminho para isso aqui. Criatividade e sentimentos. Eu já estou transformando os instintos. Mas repare que eu fiz essa trajetória. E esse histórico está em mim. E embora eu tenha um corpo muito idêntico ao animal no seu metabolismo, em termos de reprodução, de respiração, de desenvolvimento, de morte, eu tenho características que me faz longe do animal. Como é que Kardec ele pergunta, né, aos espíritos, com esse momento em que nós estamos, e como é que os espíritos definem um homem? Porque a gente aprende que o homem é um animal racional. Mas como é que Kardec define um homem? Como é que os espíritos dizem para Kardec? Alguém lembra? Né? Estão lembrando? Né? O homem é um ser especial. Então, se a gente tentar definir muito perto como só um animal, né, a gente vai ficar aquém do que realmente nós somos. É um passo na evolução. Então, nós temos algo especial que os animais não têm. Somos seres especiais. Temos características do animal, mas nosso espírito, agora somos espírito, né, em pleno desenvolvimento, e vamos apresentar uma coisa muito interessante. Olha, que os animais não têm capacidade de pensar em Deus. A planta não tem condições. Os animais não têm condições. Mas nós temos condições, porque já somos espírito. E esse espírito agora se amorfoseia, vai se moldando dentro dessa expectativa, dessa busca na realidade da sua origem. Então, nós somos os únicos seres vivos do planeta que podemos conceber a ideia de Deus. Os outros seres vivos não concebem isso aqui. E é graças a essa inteligência, a criatividade, os sentimentos, a capacidade de pensar em Deus, que nós evoluímos o exterior, mudamos a face do planeta. Somos capazes de criar artes. Somos capazes de criar tecnologia, beleza, ciência, porque estamos dando esse passo na evolução. Aí o planeta se modifica. Então, apesar de hoje ainda haver restos, né, de vulcões, de enfrentarmos terremotos, o planeta também está evoluindo, o planeta também está se melhorando. Nós temos a capacidade de sanear, né, de melhorar, tornar a vida mais feliz, mais alegre, diminuindo as doenças, diminuindo os sofrimentos. E dos anos 60 para cá, é impressionante como nós evoluímos. Eu me lembro que eu fiz um tratamento, né, na dentista no ano passado, e aí ela estava usando os aparelhos e se formou uma afta, né, perto do dente, e estava incomodando. E ela aí perguntou para mim: ô Lúcia, você está com uma afta aí você quer usar o laser? E eu disse: meu Deus do céu, eu nem sabia, né, o direito que era o laser. Fiquei um laser, toda assustada assim, né? Mas se você quiser, eu vou aplicar o laser em você. Ela é até espírita, essa dentista, né? Eu acho que meu plano de saúde não cobria não, viu? Ela botou aí, porque é minha amiga mesmo, é espírita. Vou colocar o laser. Quando colocou, meus irmãos, sabe o que é aquele raiozinho, tá? E a dor passou, cicatrizou na hora. O alívio que a gente sente. Então a ciência está avançando graças às ideias dos raios, dessa antimatéria que está se descobrindo que vai se usar na ciência. Na antimatéria vai fazer o exame, né, computadorizados, vai ajudar na aviação, na velocidade, né, dos aparelhos. A Terra está evoluindo, está se transformando, graças a essa inteligência, né, e nós vamos movendo
então montanhas e transformando o planeta para melhor. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo. Mas o ser humano não só evolui, vamos dizer, da matéria, da construção, né, da modificação do planeta. Nós temos que evoluir em outro sentido. Que outro sentido é esse? A evolução que? Interior. Precisamos passar pela evolução interior. E às vezes nós sentimos dificuldade, porque vamos trazendo características dessas experiências reencarnacionistas que nós passamos. Ou seja, precisamos voltar à Terra muitas vezes, ganharmos um corpo de carne, um corpo material, para evoluirmos, vivemos as experiências da evolução. Nós adiantamos na evolução exterior, conseguimos tecnologia, computador, estamos descobrindo os sistemas planetários, e percorremos, visitamos com as bólides, com as nossas câmeras, outros universos, mas e a nossa evolução interior, como é que está? Né? Será que ela está na mesma proporção? Ou a evolução material passou na frente? Mas a destinação da perfeição, nós temos que ter o amor, né, e o conhecimento, as duas asas, para sermos o arcanjo. Senão, não temos. Então, precisamos agora ir na direção da evolução interior. Buscarmos evoluir moralmente e espiritualmente. E nós vamos reencarnando, vamos vivendo nessas experiências. Só que nós precisamos, né, de um modelo, de um guia. Precisamos. E aí entra a questão 625, do átomo não é o arcanjo. Quem vai nos ajudar? Como é que nós vamos? Aí Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele vai perguntando, porque nessa trajetória nós não estaremos a sós, né? Contaremos com o Espírito mais perfeito que nós conhecemos e que visitou a Terra e que nós, né, sabemos o seu nome, né, batizamos de Jesus de Nazaré. Então eu preciso, por necessidade evolutiva, se eu quiser crescer e não ficar às vezes ainda repetindo o meu passado, quando eu estava nos reinos mais inferiores da natureza, aí tem natureza animal, eu tenho que educar essa natureza, eu tenho que vencer os instintos, eu tenho que caminhar numa outra trajetória evolutiva, ascendente, que eu denomino como anjo, como arcanjo. E aí eu vou precisar muito de Jesus de Nazaré. Somos nós que precisamos de Jesus. Sem Ele, essa evolução não acontece. Então ele vem à Terra, é o Espírito mais perfeito que nós conhecemos, demora 2000 anos se preparando para vir ter conosco, para fazer a nossa trajetória. Que a gente pode chamar essa trajetória de um nome. Que nome vocês dariam a essa trajetória? A gente faz até em casa, que a doutrina espiritual faça em casa. O Evangelho, muito bem, que é uma composição que os apóstolos escreveram dos ensinamentos de Jesus. Na realidade, o Evangelho é esse roteiro, dessa trajetória que nós devemos fazer para conseguirmos a nossa destinação enquanto espírito imortal. Então, do átomo que eu fui até esse arcanjo, eu tenho que traçar um plano. Eu tenho que ter roteiro de luz, e quem vai me dar é Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz para nós, né, vem trazer-nos algo de base, porque Ele é um modelo, né, para nós. Aí a gente medita,
porque ele apresenta o amor como uma força divina. Aí, o que moveu a criação do universo? O que moveu a criação das estrelas, dos planetas, dos seres, o surgimento dos átomos, das moléculas, dos quarks, de todo esse composto químico, físico que nos rodeia? Foi o amor. Foi o amor. Então, a nossa origem é o amor. E nós devemos sintonizarmos, então, com Deus e mergulharmos nessa harmonia do universo. Vocês já meditaram na harmonia do universo? Nas estrelas, né? Na lua, na terra. E, no ano passado, nós tivemos várias noites, né? Com a lua gigante, chamada lua, né, vermelha, e vivemos grandes espetáculos com essa lua. Então, tudo isso é fruto do amor. Esse universo foi criado com amor. O nosso corpo físico foi criado com amor. Nós fomos criados com amor. O que sustenta o universo é essa força. O que harmoniza os astros é essa força. E a nossa vida, será que está presente essa força? Será que nós entendemos o amor como uma força divina, que nós fomos originados dessa força divina? Será que somos capazes de entender o amor como um alfabeto do universo? Os primeiros sinais do universo? Então, devemos ter muita alegria de conhecermos o Evangelho, de conhecermos Jesus e tentar fazer esse roteiro de evolução, traçar para nós esse caminho com que eu vou evoluir. Sem Jesus de Nazaré vai ser muito difícil evoluir. Por quê? Porque sem o amor eu não consigo entender o universo. Não consigo entender a vida. Não consigo me entender. Então esse amor se volta, está dentro de mim, irradia com a força das energias do universo. Que a matéria se expande, a matéria cresce, o universo cresce. E nós também deveremos crescer na força do amor. Jesus significa para nós um novo estágio da evolução. Saímos de um estágio para outro. Do mesmo jeito como atravessamos o vegetal, do mesmo jeito como atravessamos o mineral, né? Nós agora precisamos sair de um estágio de sombra que nos encontramos, de ignorância, e irmos para um outro estágio, um estágio mais evoluído, que é justamente a prática e a vivência desse amor. Está todo mundo disposto aqui a viver esse estágio? E amar é fácil? Difícil, né? E a gente vai ter que vencer ainda a natureza, o quê? Animal, né? Alguém chega e dá uma bofetada, e aquela natureza animal que está na minha história vai reagir. E Jesus diz, oferecer a outra face. Ou seja, eu preciso dinamizar em mim o amor e diluir esse resquício daquele homem velho que ele chamou homem velho. Justamente aquele homem que está mais perto do animal do que do ser angélico, do ser espiritual. Então, o homem, nós estamos mais perto ainda das cavernas e ainda muito distante daquele anjo, daquele arcanjo que nós nos propomos a ser, mas que é a nossa destinação. Porque o anjo de hoje, o arcanjo de hoje foi o átomo de antes, né? De atrás. Ora, com essa mensagem, Jesus, né, trazendo para nós, há uma rejeição. Nós rejeitamos. Por quê? Porque queremos ficar ainda num outro estágio abaixo da evolução. E aí o que aconteceu? Aí vai nos mostrar a história que Jesus é rejeitado, a mensagem é rejeitada. E há uma formação de tramas
de traições, para que ele seja morto, para que ele não permaneça no planeta há muito tempo. Ele vai desencarnar, né, aos 33 anos de idade. Mas por que matar Jesus, né? Por que ele vai para essa crucificação? Nós vamos crucificar, né? Nós vamos levá-lo ao martírio, vamos levá-lo à cruz. Porque na realidade, nós não queremos fazer um esforço para evoluir. Ou seja, para mim é mais cômodo permanecer ainda no estágio mais próximo do animal, de instintivo, de agressividade, de ataque, de defesa. E eu me esforçar para evoluir, me esforçar para me tornar um ser mais consciente, me modificar. Então Jesus vai enfrentar essa dificuldade em nós. E nós acabamos por crucificá-lo, por tentar expulsá-lo do planeta. Mas o que realmente é impossível, porque, como nós falamos desse roteiro de evolução, só o amor nos conduz à felicidade, nos conduz à paz. Então, Jesus vai enfrentar a crucificação e, naquele momento em que ele está sendo crucificado, ele vai para a cruz, o que é que acontece? Diferentemente dos outros profetas, das outras pessoas, dos seres, né, iluminados que vieram à Terra, que encontraram problemas também, ele vai transformar aquela tragicidade. Então, o que era trágico, como a crucificação, como a morte, ele vai transformar numa mensagem de esperança, numa mensagem de vida, e apresenta uma ideia nova, mais avançada. Ou seja, estamos nessa vida, encarnados como matéria, mas caminhamos na direção de um outro reino, uma outra estágio de evolução, que ele chamou do reino dos céus. Então ele vai mostrar para nós, né, que apesar das dores, das aflições, das incompreensões, das traições que nós passamos, o amor tem que prevalecer, precisa prevalecer. E ele vai dar o exemplo disso, porque ele vai transformar, né, aquele sofrimento num ato amoroso. Ou seja, ele vai viver essa doação de amor. Por que é que nós estamos falando isso? Porque vamos considerar Jesus um marco divisório da nossa evolução. Antes dele e depois dele. Antes dele predominava no planeta a ignorância, as trevas, os instintos de dominação, de destruição, de escravidão. Mas e depois de Jesus? Ele nos dá essa ideia de Deus como Pai, do Deus Criador, do Deus Amor, e nos mostra um novo caminho para a nossa felicidade. Então precisamos sair de um estágio evolutivo para outro estágio, que é um estágio de maior felicidade. Por quê? Porque nós vamos aprimorando aqueles sentimentos. E de todos os sentimentos, o maior que nós podemos desenvolver em nós é justamente a nossa capacidade de amar. Se amplia essa capacidade de amar. Então ele vai nos dar opções. Como evoluir? Todo mundo já escolheu aí como vai evoluir? Como vai fazer essa trajetória? Temos dois caminhos. Né? Um, pela presença do sofrimento. Porque toda vez que eu infringo as leis divinas, que eu não compreendo que eu preciso participar desse equilíbrio, dessa harmonia do universo, e que eu preciso trazer esse equilíbrio, essa harmonia para dentro do meu coração, para com aqueles com que eu convivo próximo, para aqueles não tão próximos, para aqueles até que estão distantes de mim, eu ainda não entendi o porquê que eu faço parte desse universo, o que é esse universo, quem sou eu. Eu não entendi a minha origem. Então eu preciso aprender. E muitas vezes nós vamos ser acordados para isso, infelizmente, com o sofrimento.
Mas podemos evoluir, fazer uma trajetória mais tranquila, mais serena, como Ele nos ensinou, amando o nosso próximo. Ou seja, trabalhando um sentimento nobre de bondade, de caridade, de fraternidade, de perdão, de compreensão. Enquanto nós não soubermos amar, nós não evoluímos. Estamos ainda andando em círculo, né, na nossa trajetória, estamos ficando estacionários. Então, com isso, nós queremos dizer que a Terra chegou no nível, se estabilizou, e por isso, nós espíritos agora também precisamos crescer, precisamos estar sintonizados com o universo. Se a gente olhar as estrelas e não identificar o amor, não vimos as estrelas. Se olharmos o Sol, a Lua, o planeta, a natureza, o ser humano e não identificarmos ali uma presença divina, não identificarmos ali naquele nosso irmão, um universo que me visita, eu não estou entendendo a minha origem, não estou entendendo meu Pai Celestial, não estou entendendo Deus, eu me perco no labirinto sem conseguir evoluir. Então, o amor é fundamental na nossa evolução, né? Na nossa trajetória. Jesus, né, vai viver esse momento na Terra e nós temos esses dois momentos da evolução. Quando ele tem um encontro com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos representava uma etapa da evolução. Apegado ao poder, apegado às coisas da terra. Ele se julgava indestrutível, ele se julgava a divindade. E ele ouve falar que na Galiléia, Jerusalém, havia um profeta. E esse profeta estava sendo considerado um rei. E ele fica preocupado, porque afinal ele não quer perder o seu reinado. E faz com que, juntamente com Anás e Caifás, Jesus venha à sua presença. Ele tem medo de perder aquilo que ele considerava muito importante, que era o seu reinado. E chama Jesus, porque ele quer ouvir de Jesus se realmente ele era rei, se ele era uma ameaça para tudo aquilo que ele acreditava, para tudo aquilo que ele vivia. Ele então vai perguntar: és, pois, rei? E Jesus serenamente, após uma noite de torturas, de sofrimento, de aflições, mantendo serenidade, mantendo tranquilidade, sem sentir nenhum sentimento negativo por Pilatos, responde, né? Tu dizes, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. É João que vai assinalar essa passagem. Então, nós podemos ter nessa visão desse encontro majestoso de Jesus com Pilatos. E Pilatos não percebe o que está acontecendo, não tem noção do que significava conhecer Jesus. Como muitos de nós, que temos às vezes o Evangelho na mão, que ouvimos falar de Jesus, mas não aquilatamos a sua importância para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E Pilatos perde a chance de dar um passo na evolução, na direção do futuro arcanjo. Ele que vai desencarnar de maneira atormentada, aflita, que vai viver o episódio de lavar as mãos, porque ele identifica em Jesus não é nenhuma ameaça. Jesus estava muito além. Para ele não importava a morte, não importava o sofrimento, porque ele estava em comunhão com o Pai. E isso perturba muito Pilatos, como muitas vezes também nos perturba. Então nós vamos decidir. Vamos perder a chance de evoluir depois desse encontro que nós temos com Jesus, de entendermos essa origem toda do universo, de que Deus, que é nosso Criador, que é o nosso Pai, e Ele vem nos mostrar que precisamos entrar em harmonia com o Pai Celeste e nos fazermos também exemplos de harmonia. A decisão da evolução
está dentro da outra lei que a gente chama de livre-arbítrio. E cada um, então, cada um de nós vai escolher como vai evoluir. Do átomo ao arcanjo. Muita paz. Bem, meus irmãos, depois dessa aula de física, de filosofia, de ciência, de religião, de tudo mais que nós ouvimos aqui, de amor, pergunto a vocês que podemos tirar à disposição. Muito bem explicado. Mas então eu vou fazer uma pergunta, que eu sou muito perguntadeira. Estamos agora a 21, né? Estamos no século 21 da vinda de Jesus. E não temos noção ainda, nesse período de transição, quantos séculos nós ainda levaremos para descobrir todo esse ensinamento que Jesus nos deixou. A espiritualidade já tem alguma sinalização de que esse tempo ainda leve por mais 20, menos, mais? Tem alguma sinalização de esperança para nós, que vamos demorar ou não? Bom, a evolução, ela é constante. O planeta evolui e nós também vamos evoluindo. Mas a evolução, ela tem estágios, tem etapas. Então a Terra primeiro passou pelo estágio que nós consideramos o estágio primitivo. Aquele estágio ainda que ela está se formando, se fazendo. Depois que há essa condensação da matéria e que o planeta se torna habitável, graças à presença, né, do elemento água, vai surgindo a vida na Terra, espíritos podem vir então encarnar e vai surgindo o reino animal, mineral, né, e o reino vegetal. E existe todo um programa para a evolução. Mas, vamos dizer, um tempo, um período, sim, né, para a evolução. Então, agora, pela própria modificação do planeta, nós vamos vendo, às vezes, acontecer alguns fenômenos sísmicos, né, de terremoto, maremoto, de tsunami, porque a própria matéria também evolui. Toda vez que há, por exemplo, um vulcão entra em erupção, elementos químicos novos são jogados na atmosfera. Toda vez que há um terremoto, um maremoto, elementos químicos novos são jogados, né, na Terra. Então, o planeta também evolui. E nós vamos acompanhando essa evolução de maneira moral, né, da maneira espiritual, enquanto espíritos, princípio inteligente. Se não acompanharmos essa evolução, porque vamos sendo convidados para dar esse passo, né, passar por um estágio posterior, nós certamente vamos ser convidados a visitar outros planetas, outros mundos mais inferiores, e que certamente lá deveremos levar o nosso conhecimento, devemos levar a nossa experiência para ajudar então aquela vida naqueles outros planetas. Mas se consta que espíritos belicosos, espíritos bem ainda presos na agressividade, na violência, estão sendo convidados a reencarnar na Terra. Então as zonas umbralinas estão se esvaziando, reencarnamos na Terra e temos que começar a nos adaptar a esse novo momento. Se não nos adaptarmos, desencarnaremos e não mais para aqui virá. É o momento das novas imigrações e emigrações dos espíritos, como já vivemos no início da Terra e que Moisés, de uma maneira tão inspirada, nos fala, né, sobre a ideia de Adão e Eva.
que é justamente a migração desses espíritos da raça adâmica que vieram para o planeta para dar um impulso no seu progresso. Então, todos nós estamos sendo convidados a viver essa nova era, a nos adaptar, a deixar para trás as coisas que já não são mais cabíveis, conceitos, comportamentos, hábitos negativos, que já não cabem mais no século XXI. Então, vai depender de nós, da evolução de cada um. Ou nós nos adaptamos ao planeta, à nova era, ou certamente vamos ser degradados para mundos, né, mais inferiores, mundo com mais sofrimentos, para que a gente aprenda assim, cresça, evolua, e o dia que a gente crescer, evoluir, retornaremos então para a nossa origem, retornaremos para a Terra. Mas é a nova era, é um novo estágio. Terminou o estágio de provas e expiações e começa agora um novo estágio, que é o de regeneração, previsto, né, por Jesus de Nazaré.